Nem todo católico será salvo. Fica até o final deste vídeo para você entender a mensagem que eu quero passar. Já começo ratificando, ou seja, confirmando que fora da Igreja Católica não existe salvação. Portanto, quem estiver fora da Igreja Católica deve voltar imediatamente. Se pensa em se salvar e ir para o céu. Está escrito lá no parágrafo 846 do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Fora da Igreja não há salvação. Bom, mas estar dentro da Igreja também não nos dá uma certeza da nossa salvação, né? É aqui onde eu quero dar a mensagem, né? Porque muitas vezes alguém diz assim, todo mundo vai ser salvo, né? Mas não é bem assim, né? E o relativismo cada vez mais crescendo, tanto faz você ser católico, protestante, da Umbanda, hinduísta, né? E de tantas outras crenças, tanto faz você ser de um ou de outro, que Deus vai salvar todo mundo, Ele é bonzinho, é misericordioso, né? E por aí vai. Né? Mas não é bem assim, gente. É só ler o Evangelho, é só ler o magistério da igreja, ver a vida dos santos, para nós percebermos. Veja só, no Evangelho, uma pessoa faz uma pergunta a Jesus e diz assim, eu acho que é em São Lucas, capítulo 13, versículo 24, se não me falha a memória. Né? Mais ou menos isso aí. Alguém pergunta, é verdade que poucas pessoas vão ser salvas? E Jesus diz, no diálogo, né, Jesus diz assim, ó, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque muitos se esforçarão para entrar e não conseguirão, entenderam? Então, eu sou católico, você é católico. Nós estamos nesse esforço, rezando, confessando, comungando, estamos nos esforçando para vermos se temos a graça de passarmos aí um tempo no purgatório, para purgar as manchas que ficaram em nossas almas depois de uma sincera e arrependida confissão. Esse é o nosso esforço, entenderam? E muitos de nós que estamos nos esforçando para sermos salvos, muitos não vão conseguir. Isso é verdade, meus irmãos. A gente pensa que entrar no céu é assim, de qualquer maneira, brincando, dançando forró, indo pro carnaval, pulando. Não, gente, não é assim não. Olha, o reino dos céus sofre violência e só os violentos entram no reino dos céus. E qual é essa violência? A luta contra o pecado, renunciar à nossa própria vontade, renunciar à concupiscência da carne, se arrepender, ter uma contrição verdadeira. Porque não é só ir para a confissão. Porque às vezes nós vamos para a confissão e esquece, ou então se lembra, mas não confessa um pecado de estimação, por exemplo. Às vezes vai para a Santíssima Eucaristia e comunga em estado de pecado grave. Aí faz uma coisa pior ainda, que é a comunhão sacrílega e tantas outras coisas, né? Às vezes vê alguém necessitando de uma esmola e não faz aquela esmola, mas vai para a missa comungar, entenderam? Então existe uma diversidade de situações que nos deixam fora do reino de Deus, entenderam? Por isso que Jesus vai dizer, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Entenderam? Então não existe isso, meus irmãos. Nem todos vão ser salvos. E ainda digo mais, viu? Nós temos que clamar a bondade
e misericórdia de Deus, nosso Senhor. Porque muitas vezes também nós queremos ser autossuficientes, né? Ah, não, eu aceito Jesus e agora eu estou salvo em nome de Jesus, né? Não é assim também. Por acaso Deus, ele é um, ele é algo que você pode escolher num shopping, ele é uma verdura que você vai lá na feira, escolhe as verduras boas e deixa as do lado. Por acaso Deus é algo que a gente pode aceitar ou não aceitar? Não, gente, não é assim não. Nós temos que clamar a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, para Ele nos seduzir e nós deixarmos ser por Ele seduzidos. E Ele ter muita misericórdia e bondade de nós. Entenderam? Então nós temos que clamar. Vocês lembram quando Jesus falava em parábolas? Os discípulos perguntaram a Ele, por que é que você fala em parábolas? E a nós fala tranquilo. Jesus diz, a vocês foi dado, né, aos apóstolos, a vocês foi dado o conhecimento, né? O entender das coisas, mas a eles não. Para que conhecendo, né, caso Jesus falasse as claras para ele, para que eles se conhecessem, viessem a se converter e ser curado, né? No caso aqui, curado, salvo, né? Então Jesus diz isso, a eles não, para que eles não venham a ser curados. Então Jesus, nosso Senhor, Ele mesmo é que vai nos ensinar o caminho, entenderam? Ele mesmo é que vai atrair os seus para Ele, né? Ele mesmo disse, não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês, né? Então Jesus, nosso Senhor, né? Vocês lembram que tem outra parte também lá, que a mãe de João, evangelista, e Tiago, o irmão, né? Eram dois irmãos, João, evangelista, e Tiago, seu irmão. E a mãe deles pediu para que Jesus, nosso Senhor, permitisse que eles ficassem ao seu lado, uma à direita ou à esquerda. E Jesus fez lá uma indagação, né, com eles, e Jesus diz, olha, não compete a mim escolher quem vai ficar à minha direita ou à esquerda, mas ao Pai. Entendeu? Quem ficou designado esses lugares. Então é Deus, gente. Deus é quem determina as coisas. Deus é quem elege os seus eleitos. Compete a nós, humildemente, se humilhar na presença de Deus, reconhecermos que somos pecadores e clamar a Jesus, nosso Senhor, para ser salvo. Não é assim, de qualquer jeito, de qualquer maneira, na força da voz, do grito. Não é assim, gente. Não é. A salvação é algo sério. E a vontade é de Deus, não é a nossa. Então, compete a nós pedir a Deus, clamar a Deus pela nossa própria salvação. Entenderam? Não é algo que vai ser fácil. Impossível não é. Mas fácil também não vai ser. E o Evangelho de Cristo, nosso Senhor, e o Catecismo da Igreja Católica nos deixa bem cientes disso. Que caminhar na igreja, andar na igreja, não é certeza de salvação, né? Apesar de estarmos dentro do caminho que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu, nós temos que, de nossa parte, no nosso interior, clamar a Ele para que Ele tenha clemência e piedade de nós, para que, quem sabe, no final da nossa existência, Ele possa nos querer ao lado dele, né? Então façamos o nosso esforço, né? Nem todo católico vai ser salvo, isso é verdade, mas também não seja um motivo para nós nos desesperar e desistir da nossa salvação, mas muito pelo contrário. Já que nós sabemos, depois desse vídeo, que nem todo católico será salvo, que a gente possa então se abastecer da graça de Deus nos sacramentos da igreja, de ouvir mais a sua palavra e de rezar mais com a nossa mãezinha do céu querida. Se você quiser saber mais sobre o assunto, você procure no YouTube uma homilia que tem de São Leonardo de Porto Maurício. Ele diz assim, a homilia, né, tem o título assim,
O pequeno número daqueles que serão salvos. Está aí no YouTube, você pode procurar lá. É uma homilia de São Leonardo de Porto Maurício. O pequeno número daqueles que são salvos, né? Amém. É só mais um lembrete, né? Então, se para nós católicos é difícil assim, para quem não é?